Saitama vs Tatsumaki. Vocês viram essa luta insana que aconteceu no webcomic de One Punch Man? Não. Não? Então cola comigo que eu vou falar pra vocês tudo que aconteceu nessa luta frenética de Saitama vs Tatsumaki. E galera, vocês vão surtar com tanto poder que a carcereira de gaiola usou nessa luta. Galera, vocês já tiveram vontade de desenhar o Saitama, o Genos ou o Garou alguma vez? Mas na hora de colocar no papel eles ficaram todo troncho, todo capenga? Cara, isso acontece com geral que tenta desenhar sem ter um método. E se liga, eu falei método, não falei dom. Mano, já joga aquela ideia fora de que é preciso ter um dom ou talento natural pra fazer desenhos insanos. Tudo que a gente precisa é de um passo a passo prático que vai permitir que a gente coloque em prática o que aprendeu e veja os resultados aparecendo muito rápido. Legal! Galera, o Fanart 3.0 é diferente de tudo que vocês já viram, porque ele consiste em 3 passos molezinha que você vai poder fazer no seu tempo, no seu ritmo. Vocês vão aprender a pensar como desenhista profissional, isso tudo vai fazer com que vocês não fiquem dependendo apenas de cópia que pegam pela internet, né? Vocês vão aprender as técnicas e todos os segredos que desenhistas profissionais usam. Claro, na terceira parte do curso, vocês vão colocar a mão na massa, fazer os desenhos, ó. Vocês vão descobrir todos os segredos e as técnicas que os profissionais usam de maneira mais simples e práticas possíveis. Sem linguagem complicada, sem enrolação e com resultados logo nos primeiros dias. Ah, mas você duvida que esse método funciona pra qualquer um, né? É claro! Então se liga nesse desenho que eu fiz logo nos meus primeiros dias de curso. Mano, aproveita essa chance pra finalmente conseguir colocar suas ideias no papel, fazer aqueles desenhos que vão deixar qualquer pessoa de queixo caído. Então galera, vou deixar o link aí na descrição pra você vir fazer parte da comunidade com mais de 100 mil alunos, beleza? Valeu! Então galera, uma das coisas que a gente ficou muito hypado na última temporada de One Punch Man, né? Foram as lutas frenéticas que aconteceram, principalmente a luta de Saitama vs Garou. Então se liga, tá sentado numa cadeira agora? Não. Não? Então senta, cara, que lá vem bomba. Porque essa nova temporada que iniciou no mangá de One Punch Man vai trazer pra gente uma das lutas mais épicas que aconteceu na webcomic, que é a luta do Saitama vs Tatsumaki. Mas o que rolou nessa luta? Calma que eu vou contar tudo pra vocês com detalhes. Mas você já se inscreveu no canal? Se não se inscreveu, se inscreve agora, galera. Cara, ajuda o canal a crescer nesse começo de carreira. Vocês sabem como é difícil, né, crescer no YouTube atualmente. Então já se inscreve, ativa as notificações e deixa o like. Valeu demais pelos mais de 100 inscritos atualmente. Tamo junto, galera. Valeu. Então, galera, essa luta começou no capítulo 102 da webcomic, onde o carequinha da capa branca tava tentando parar uma luta que tava acontecendo, né, entre as irmãs Tatsumaki e Fubuki. Então Cabeça de Ovo segurou o braço da carcereira de gaiola e falou que era feio as duas estarem brigando, pediu pra pararem com essa luta. Para com essa porra aí, meu irmão! A Tatsumaki falou pra ele parar de segurar ela e perguntou se ele fazia parte do grupo da Fubuki ou se era alguma coisa pra ela. O Saitama falou que não era nada das coisas que ela tava pensando e que era apenas um conhecido da Fubuki. Nunca nem vi. E nessa fala dele, galera, a Fubuki ficou tão mufina e triste porque ela pensou que eles fossem amigos ou alguma coisa do tipo. Cara, eu sou um merda, meu irmão. Né? E depois que o Saitama disse essas coisas, a Tatsumaki falou que entendia e do nada amassou o Saitama na parede e ele ficou todo capenga, mas continuava segurando o braço dela. Ajuda o maluco, tá doente! Então ela percebe que ele não é nenhum fracote e já manda outro golpe nele. Ela usa uma técnica que torce o corpo do oponente de dentro a fora, mas o que acaba acontecendo com o Saitama é que ele só sente os músculos dele tremerem. Depois disso, Cabeça de Ovo chama a Tatsumaki de pirralha e ela fica possessa, cara, ela fica muito puta. Tá fudido, meu parceiro. Faz com que ela quebre todo o chão em volta deles. Então nessa hora o Saitama percebe que vai dar merda, porque ela ficou furiosa com o que ele disse, né? E ele dá um abraço nela e pula pra fora do prédio, com ela nos braços, pra que eles não destruam o local lutando. Então galera, já no capítulo 3, os dois foram lutar num lugar onde não machucaria ninguém, que era fora da associação de heróis, né? Na cidade A. Foi pra casa do caralho. Com eles no ar ainda, a esquentadinha fala que o Saitama é um pervertido e gira ele que nem uma Blade no ar, e com a esperança que ele solte ela. Mas mesmo assim o Saitama não solta e ela pergunta se ele tava apaixonado por ela ou o quê. Estão deixando a gente sonhar! Então o Saitama apenas fala que se ele soltar ela, ela vai fugir. Cara, com essa fala dele, ela fica ainda mais braba e, mano, chega a saltar e ver a testa dela, cara. Brincou com a pessoa errada. Então depois de tanta insistência pra soltar o braço dela, ele solta e a Tatsumaki reconhece que o Cabeça de Lâmpada não é um fracote ou coisa assim. Então ela libera mais poder psíquico e dá um peteleco na testa dele que faz ele ir longe. Depois disso ela faz um furacão de pedras e começa a jogar no Saitama e ele acha tudo aquilo muito divertido e fica brincando de desviar as pedras. Nessa de ficar jogando pedras, uma pedra que jogou no Saitama, ele desvia com um soco e acaba indo na direção de uma van. O Saitama percebe e vai atrás, mas a esquentadinha chega primeiro e fala pra ele ter cuidado. Nessa eles ficam discutindo por um tempo, né? Ela chama ele de careca, sem capa, pouca telha, aquelas coisas que ela chama ele. Ele chama ela de anã. Cara, ela fica mais pistola ainda e fala que vai transformar o Saitama em adubo. Então ela usa mais poder psíquico em cima do Saitama e fica empurrando ele pra trás e acaba destruindo toda a roupa do Saitama, cara. E galera, vocês sabem que o Saitama é pobre, né? Ele não tem dinheiro nem pra comprar a roupa nova direito. Então nessa luta ela acaba destruindo a roupa dele nova. Então além do AP que ela tá devendo, ela fica devendo uma roupa nova pro Saitama. Pelo amor de Deus, cara. É impressionante o grau de maldade que vocês têm. Mas isso não vai ficar assim não, cara.
Chega, já tô cansado. Então nessa de ficar empurrando ele pra trás, ele acaba flutuando e indo pra longe. E nisso eles acabam passando por algumas cidades. E na cidade H, o Saitama acaba atravessando um monstro que tava causando terror por lá. Até o Metal Bat tava indo atender esse chamado. Quando ele chega na cidade, o monstro já tinha sido morto pelo Saitama. E ele fica possesso e volta pra casa puto da vida. Quando eu vejo ele, dá vontade de matar um gerado assim. Depois dos dois ficarem voando pelas cidades, né, eles decidem voltar pra cidade A. Só que a Tatsumaki vai arrastando a cabeça do Saitama no chão até lá, cara. Caralho, o maluco é brabo. Porra! E nesse caminho de volta, do nada, aparece o Sonic pra lutar contra o Saitama e joga uma shuriken nele. Mas a Tatsumaki percebe que tem alguma coisa atrás deles e manda de volta nele. O Sonic desvia de algumas shuriken, mas acaba escorregando num tolete de bosta, cara. Esse Sonic só se dá mal. E acaba sendo atingido pelas próprias shurikens. Cara, eu sou um merda, meu irmão. Será que um dia eu vou vencer na vida? Eu tenho certeza que não. Eu sou realista, eu sei que não. É daqui pra pior, meu irmão. Já chegando na cidade A, a carcereira de gaiola fica putaça da vida, né? E decide mandar o Saitama pro espaço. Mas o careca é pesado demais e ela não consegue levantar ele. Ele até fica animado porque por um momento ele tava conseguindo flutuar. Depois de voltar pro chão, ela pergunta pra ele se ele não iria revidar. Então ele diz que vai cansar ela, até que a Fubuki resolva o que fazer com ela depois, né? Então ela fica ainda mais braba e começa a sangrar toda a cabeça dela por usar tanta força. E essas feridas ainda são das lutas que ela travou, né? Contra a associação de monstros. Então ela fala pra ele que é melhor eles pararem por ali e pergunta qual era o nome dele. Depois do Saitama falar o nome dele, ela abre uma fenda enorme no chão e joga o Saitama dentro e fecha. Sumiu! Então já no capítulo 104, a Fubuki vai atrás da Tatsumaki pra lutar, mas a Tatsumaki tava tão fraco por usar tanto poder que acaba caindo no chão. Então nesse momento a gente pode ver uma cabeça saindo do chão e todo mundo fica com o cu na mão se perguntando o que era aquilo. Ah, meu Deus do céu, Berg. Meu Deus do céu. Cara, era o Saitama que tava voltando do chão onde estava enterrado depois da esquentadinha deixar ele lá, né? Então do nada, cara, o Saitama vai nadando no chão até chegar na Tatsumaki de forma assustadora. Surprise, motherfucker. Então com ela fraca, né, ele fala que é a chance da Fubuki dar o troco nela, mas a Fubuki é amarela e a Tatsumaki vai embora voando e o Saitama vai atrás dela igual um parasita. Então já no capítulo 105 a gente pode ver que depois de um tempo voando, a Tatsumaki cai e o Saitama tá bem atrás dela, perguntando se ela tava tudo bem com ela, se ele podia fazer alguma coisa. Ela fala que sim e eles começam a conversar um pouco. Então ela pergunta pra ele por que ele esconde que é forte. Então o careca fala que não era de propósito. Pergunta pra ela porque ela não tem amigos. Ela fica braba, né, e fala pra ele que ele tem tantos amigos quanto a cabeça dele tem de cabelo. Cara, eu ri muito da cara do Saitama nessa hora. Então o diálogo acaba com a Tatsumaki quase falando pro Saitama porque ela não tem amigos, né? Mas ele tava puto da vida por ter sido chamado de careca e fala que não queria saber mais. Então a luta acaba com ela indo embora e é mostrado pra gente que 18 anos atrás ela foi quase morta por um monstro, né? Mas o Blast aparece e salva ela e fala pra ela que não era pra esperar ninguém quando tivesse uma emergência. Então no final ela se pergunta, né, quanto o Blast voltaria. Então galera, comenta aqui embaixo se você tá animado com essa nova temporada que iniciou de One Punch Man. Tá hypado com essa luta que vai acontecer daqui a pouquinho no mangá. Obrigado por assistir esse vídeo até aqui. E eu peço pra você se inscrever no canal e ajudar a crescer nesse comecinho de vida, beleza? Valeu demais pelo mais de 100 inscritos no canal. Vocês são demais. Tamo junto, galera. Até a próxima. Fui! Todo mundo morreu. Acabou.